Práticas de encontro. O grupo Práticas de Encontro desenvolve trabalhos a partir dos cruzamentos epistemológicos envolvidos em qualquer investigação de produção de conhecimento, cujo recorte se dê a partir do território e suas práticas socioespaciais, seja dentro ou fora dos ambientes institucionais. Pronto. Então, Gláucia e Macota, eu queria muito agradecer a presença de vocês duas e a disponibilidade e frisar que estou muito feliz de ter essa conversa, porque vocês duas são duas pessoas que eu tenho muita admiração e respeito, assim, pelo trabalho, o lugar a partir do qual vocês falam e todas as discussões que vocês têm trazido para a cidade de Belo Horizonte, assim. A nossa ideia nessa conversa é conversar um pouco sobre as práticas de encontro e a partir de que lugar esses encontros estão sendo pensados, o que tem sido produzido, que tipo de conhecimento tem sido mobilizado. E eu acho que essa conversa com vocês duas é muito importante porque a gente está falando de uma matriz de conhecimento que ela é quilombola, né? Então, ela vai mobilizar uma série de coisas com as quais a gente não está acostumado ou muito familiarizado. Aí, para começar, eu queria fazer, ou queria que vocês dissessem um pouquinho, a partir de cada lugar de qual cada uma de vocês está falando, de qual comunidade quilombola vocês fazem parte, assim, bem breve. Quem quer começar? Bom, meu nome é Gláucia, eu sou uma das lideranças do Quilombo Souza em Belo Horizonte. Sou filha da matriarca Lídia Martins, que hoje em dia ela está acamada e com isso tem uma certa dificuldade em estar presente nesses encontros, né? O nosso quilombo foi reconhecido agora em 2019 pela Fundação Palmares e recebemos o reconhecimento como patrimônio pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2020. Breve assim, tá bom? Então, eu sou Macota Kidói Alê, meu nome de registro é Cássio Cristina da Silva, sou do Quilombo Manso, filha da matriarca Mameto Munhandê, Efigênia, Maria da Conceição, e o Quilombo, na verdade, ele foi iniciado aqui em Belo Horizonte em 1970, sendo que a minha mãe já migra, né, de um território que a gente chama de território preto, que é o Morro das Queimadas, em Ouro Preto. E aí o Quilombo é também uma casa de matriz africana, da religião de matriz africana, e desenvolvemos aqui vários trabalhos sociais com jovens e crianças na manutenção da cultura afro-mineira brasileira e africana, lógico. Ótimo. E você comentando essa coisa da migração, Cássio, eu fico pensando também que no caso do Souza, esse processo também aconteceu, né? A Mameto Munhandê vem de Ouro Preto, mas Elise e Petronílio, né, que são os fundadores do Quilombo Souza, eles vieram de São José do Além, Paraíba, e passaram por alguns lugares até chegar aqui em Belo Horizonte. Como que vocês enxergam esse processo de migração? Sobretudo considerando a vinda deles para uma cidade que não estava pronta para receber eles, né, que é Belo Horizonte. Eu posso responder? Ou Glaucio responde primeiro? Vocês duas podem decidir como que vocês querem fazer. Então, eu vou responder, Glaucio, licença. Então, a maioria, o que eu percebo, né, da minha relação, da minha vivência aqui na cidade, o que eu percebo é que a maioria das famílias pretas, elas vieram com o mesmo contexto, né, em procura de sobrevivência aqui para Belo Horizonte.
dando-se que a cidade estava iniciando ali, né, tanto nas tecnologias que os negros desenvolvem tão bem, que é arquitetura, né, o domínio com ferro, o minério, que hoje está sendo o nosso maior desafio aí, a plantação, a vegetação. Então, esse oferecimento de mãos de obra de ofício acabou atraindo algumas famílias, principalmente as famílias quilombolas, porque já vivia alguns conflitos dentro dos seus territórios e tentar uma possibilidade de territoriar, né, toda a sua cultura, suas tradições em um lugar que ainda não era considerado como cidade, mas que, ao mesmo tempo, tinha essa mão de obra, essa empregabilidade ali, né, muito oferecida, várias famílias vieram nessa busca. O que aconteceu com isso foi que algumas, por serem muitas, atraem muita população, principalmente a população negra de tradição de Minas Gerais, acabou que não tinha local para essas famílias se assentar, então elas vêm para esses espaços, né, que acaba sendo muito próximo, tanto o Quilombo Souza, o Quilombo Matias, com o Quilombo Manzo, e se você fizer uma caminhada por trás, sem precisar também passar pelo centro, você chega no Quilombo dos Luizes. Então, a gente percebe assim, que era uma área que era possível, né, reorganizar o seu processo de moradia aqui. Bem, agora a nossa família, o Petronílio e a minha bisavó Elisa, eles vieram de São José de Além Paraíba, né? Divisa quase com o estado do Rio de Janeiro, e eles chegaram aqui em Belo Horizonte em torno de 1910. E já, igual a Cássia falou, nós estamos próximos, nós estamos aqui na Regional Leste, porém, numa área que antigamente, né, como Belo Horizonte foi uma cidade pensada, planejada, essa área leste era para abastecimento da cidade. E aqui era onde que meu avô, o meu bisavô e minha bisavó tinham plantações, criações, tinham granja e vendia na cidade. E o meu bisavô, ele também era carpinteiro, ele veio e fez as portas da matriz, né, da Igreja da Boa Viagem. Então, era mesmo, era para ajudar a construir Belo Horizonte, né, que era uma cidade que estava sendo muito, nessa época, recebendo muitas pessoas mais para trabalhar e abastecer e ajudar no desenvolvimento e crescimento da cidade. E aqui, na nossa região, era fora da cidade, né? Hoje em dia, é igual a gente fala que não foi o Quilombo que está perto da cidade, não. A cidade que cresceu engoliu todos os nossos territórios. E a gente, com o tempo, foi perdendo os espaços. Isso aconteceu com quase todos os quilombos que nós temos aqui na cidade, porque a cidade, a gente não está em contexto urbano, nós fomos urbanizados pela cidade que cresceu e engoliu, né? Agora, é importante a gente frisar que muitos de nós já estávamos aqui antes desse crescimento da cidade, né? A antiga Serra do Curral, como era conhecido, era uma área totalmente com chácaras, com fazendas, onde que a manutenção era mais pelas estradas de desafio, né? Então, a Belo Horizonte que invadiu o nosso espaço. Só complementando isso que Glaucia traz, né?
os próprios os dois quilombos, tanto Mangueiras quanto o quilombo de Luizes, eles têm mais idade ainda, né, eu vou falar assim, de se organizar no seu território, é mais antigo do que a própria cidade de Belo Horizonte. Então, quer dizer, já tinha quilombo aqui, e sem contar também que a cidade de Belo Horizonte, isso todo mundo sabe, ela foi pensada e planejada dentro da contorno, né, naquela região ali. Então, a gente não era cidade. Eu lembro muito que a gente até hoje nós falamos com os nossos filhos, você vai na cidade? Então, se você for na cidade, traz isso para mim, porque a cidade, na nossa memória, ela ainda continua uma coisa muito distante, a forma de se organizar lá é totalmente diferente. E aí o que a gente tem visto que assusta um pouco, né, Glaucio, é quando essa urbanização, esse desenvolvimento urbano começa a chegar dentro do nosso território, descaracterizando a nossa relação com o próprio território. E aí a gente também pensa um pouco de como que esse processo, né, do tempo de Mangueiras e Luizes, o tempo do Quilombo Souza para o Quilombo Mans, que acaba sendo uma das comunidades mais recentes, né, está lá em Belo Horizonte, já vem com a cidade construída, mas ainda assim o que atrai é a nossa mão de obra. E é o que continua atraindo milhares e milhares, né, de pessoas que vivem o mesmo modo e o mesmo contexto de vida que a gente vive no interior. Então, é uma forma também que a gente percebe que continua, né, a mesma questão. Pondo para fora lá, Belo Horizonte acolhe aqui, mas, ao mesmo tempo, Belo Horizonte invade esse território, porque começa, então, a ampliar a cidade, e muito bem pensado, porque a justificativa que ele tem é a população. Então, se tem um grande número de população naquela cidade, naquele lugar, naquela região, naquele território, pensa-se, por exemplo, asfalto, pensa por saúde, pensa escola, pensa também saneamentos básicos, mas não dialoga de modo algum com o modo de vida e o sustento daquelas famílias. É uma coisa que eu falo muito para aqui, que antes a gente não pagava água e não pagava luz, né? Era uma coisa, um modo, uma cultura nossa tradicional de se viver, porque nós não tínhamos acesso a esses serviços. Com a urbanização, a gente tem que contratar aquilo que a gente tinha dentro do nosso território. Passa a não ser mais de propriedade, de uso, né, nosso, e passa a ser propriedade do Estado. Então, é uma lógica capitalista que acaba indo em desencontro com o modo tradicional da gente se organizar aqui dentro do nosso território. É verdade. Eu fico Até pensando. hoje a gente aqui, os mais novos que falam assim, vou no centro. E a gente também até hoje fala, vou na cidade, que realmente o centro para a gente era ir na cidade. O que a Cássia falou, por exemplo, aqui onde nós estamos, nós fomos ajustando com o bairro, né? Por exemplo, nós não tínhamos saída para a rua depois que nós perdemos uma parte do território. Então, aí já foi minha avó, doou para a prefeitura, junto com outros, para a abertura da rua, a construção do esgoto, é uma rede particular. Então, isso foi em 1964, 65, que foi feito todo esse desenvolvimento, né? Então, por isso que eu falo que os nossos antepassados, eles vieram mesmo, foi para trabalhar e ensinar, né, também uma das suas práticas que eles tinham aprendido, igual aqui tinha a área onde se cultivava banana, mandioca, frutas. Então, a gente tem ainda
em pouco território, a gente costuma ainda manter essas tradições que eu acho fundamental. Por isso, a gente ser reconhecido para que as nossas tradições, as nossas práticas, as nossas culturas não sejam esquecidas. Então, é importante esse movimento que a gente faz de lá de trás, trazendo o que aprendemos com os nossos antepassados para que possamos passar para as gerações futuras e sempre seguindo nesse aspecto, né? Que quilombo, gente, a gente tem que colocar, sempre pergunta, quilombo, existe quilombo em Belo Horizonte? Por que quilombo? São as nossas tradições, o nosso modo de viver, e que a gente procura manter e que não se perca. E tem que ter uma visão que não é o quilombo, não é o que era antigamente, onde era o lugar de negro fujão, onde que iam se esconder e coisas assim. Hoje em dia, não. O quilombo é um espaço onde as pessoas mantêm e carregam as tradições dos seus antepassados, como forma de luta, de resistência, de ensinamento, de conhecimento das práticas ancestrais. Deixa eu... Posso falar? Eu acho essa imagem que vocês falaram, assim, eu acho que é uma imagem... É a imagem que eu tenho de que, assim, os territórios de vocês, eles foram literalmente invadidos por Belo Horizonte. Não foi uma relação, nunca foi uma relação pacífica, não foi uma relação conversada, negociada, ela foi uma invasão, né? E como ambos estão falando assim, é uma invasão que traz um impacto sobre o modo de viver, assim, né? Só que ao mesmo tempo eu fico pensando como é que nessa resistência, né? Uma existência que é construída nessa resistência, eu fico pensando como é que vocês, os quilombos, eles se ajudam, como é que eles constroem uma rede de ajuda mútua, assim. Como é que vocês resistem juntas, né? Vai, Glaucia, você, que eu estou aqui avaliando a resposta. Tá. Na realidade, quando a gente se organiza, se junta, a gente fica mais forte. Por quê? Aquela questão de quilombo, quando olha, e nas conversas a gente descobre que a gente tem muita coisa em comum. Então, a gente reconhece aos nossos, sentando numa prosa, a gente já começa, porque são como se a gente carregasse, né? No nosso sangue, na nossa alma, o que a gente aprendeu lá atrás com os nossos. Então, todos carregam, como se diz, todos têm essa mesma percepção de reconhecer um outro irmão em outro quilombo. A gente, por exemplo, aqui tem o Matias, que a gente, conversando, né, Cássia, a gente numa roda assim, virtual, reconhecemos que o quilombo, que a Luciana Matias pertencia a um quilombo, né? Então, a gente tem esse olhar e acho importante que a gente tenha feito esses encontros, porque cada quilombo tem a sua especificidade, mas todos têm as mesmas lutas, e sofrem os mesmos processos contra a luta da especulação imobiliária, todos nós temos. Então, são lutas que o nosso povo sofre. Porém, e se a gente se juntar, procurar, através desse reconhecimento, né, como quilombo, como patrimônio, a gente conseguir se unir
para que a gente possa ter políticas públicas que vão nos ajudar, porque é uma maneira de aquilombar, o se juntar, faz parte da nossa tradição também. Então, assim, a gente, essa importância, né, de estarmos juntos, de pensarmos juntos, tem também sido para nós uma formação, um processo de formação de como que a gente entende sobre o que é uma administração pública e como que ela atua dentro dos nossos territórios, porque a gente passa a vivenciar essas diferenças, né, que está muito mais numa questão pessoal de quem está gestando do que de realmente uma execução e uma execução de política pública de fato. A gente sabe que nós temos, por exemplo, uma legislação que nos ampara, a gente sabe que a gente tem um plano, né, de política de promoção da igualdade racial. A gente sabe, por exemplo, que o próprio país ele tem um acordo, né, que a gente chama do Acordo de Durban, e que é esse processo de reparação com a população preta, a população que foi escravizada nesse país. E aí quando a gente está juntas, a gente consegue bloquear o poder público para que ele não venha só com tapinha no nosso ombro. E que, de fato, o que ele vai fazer dentro do nosso território é política pública e não favor. E aí, quando a gente está muito separado, a gente acaba perdendo e fazendo uma confusão com isso, né? Então, assim, a partir do momento que a gente começou, então, a dizer nós vamos falar para o Estado enquanto comunidades quilombolas, e não mais enquanto Quilombo Manso, Quilombo Luiz, Quilombo Souza, Quilombo Mangueiras. E, com isso, a gente tem entendido que a gente tem se fortalecido muito mais. Por quê? Porque agora até o Estado acata, o município acata, quando a gente identifica um território quilombola. Então, agora a gente que tem identificado os territórios quilombolas e a gente tem feito isso por uma questão muito que a gente fala ancestral mesmo. Porque nós, enquanto, né, pessoas negras, pessoas de tradição, de terreiro, de matriz africana, ou até mesmo pessoas que não têm religião, a gente nasce com essa, parece que a gente nasce com uma dívida de quem nós somos, de onde que nós viemos. E quando a gente consegue, então, muitos deles falam, meu signo bateu com o seu, meu santo bateu com o seu, a gente fala, a minha ancestralidade bateu com a sua. E aí, com certeza, nós viemos de um mesmo lugar. Então, faz a gente entender esse pertencimento, né, para além do território do país, esse pertencimento de origem e de que nós somos um só povo, sabe? Então, e que o que nos, vamos falar assim, o que nos separou foi o Estado, ou foi a própria organização, né, escravocrata desse país, que a primeira coisa que eles fazem é tirar o nome, depois tira o núcleo familiar. E aí o que a gente entende que o que nos dá esse pertencimento de que nós também temos direito a ter uma família é o aquilombamento. E a partir desse aquilombamento a gente começa então se reconhecendo o outro pela sua vegetação, pelo modo dele se organizar no seu território, até mesmo pelo cheiro. A gente ainda fala que a gente sente o cheiro de quilombola de longe, e aí atrai a gente. Quando a gente chega lá, a gente fala, era quilombo, a gente sabia que era quilombo. Então, e isso também tem nos dado muito mais potência e autonomia para que a gente diga para o Estado, município, União, como é que a gente quer que a política seja, e não mais a gente permite que a política pensada por eles vai ser a que vai ser implementada dentro do nosso território. A gente sabe que barra, né, Glaucia? E a gente tem dado muito trabalho, e a ideia é essa mesmo, é desconstruir para poder fazer com que o outro compreenda
e respeite a nossa existência. Eu achei muito legal esse jeito que vocês falaram assim de se apropriar da política pública, mostrar essa existência, né? E ser, a ancestralidade de um bate com o outro, né? Aí vocês falaram muito propriamente, a Glaucia falou do Quilombo Matias, né? Que parece que foi uma ancestralidade que bateu com a outra e aí vocês entraram junto nesse processo. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que foi essa experiência do Quilombo Matias. Então, o Quilombo Matias, né? Eu nunca tinha conhecido a Luciana. Eu não sabia, nunca tinha visto a Luciana. E aí, mesmo que ela atua no movimento, mas ela estava no movimento enquanto, né, no movimento enquanto professora, por mais que a gente tenha um movimento quilombola com a educação, mas a gente estava muito distante da luta. E aí, numa roda de conversa em que foi um evento da professora, um projeto da professora Isal, que se chama Escritas Poéticas, onde ela convida nós para quilombolas para fazer uma escuta sobre a história dos quilombos e de como foi quem são esses quilombos, né, em contextos urbanos. E aí eu lembro que eu comecei a contar a minha história. E aí a Luciana começou no vídeo, a gente ainda fala assim, meu Deus, é uma coisa muito ancestral mesmo, porque foi durante a pandemia, através de um vídeo, de uma chamada de vídeo. E aí eu senti a Gláucia tendo a mesma reação que eu. E aí eu falei, gente, não é possível, eu estou escutando. E a Lu reagindo de uma forma que ela estava muito emotiva, ela estava chorando muito. E a gente falava, eu pensava, por que ela está chorando tanto da minha história? E aí a Gláucia ficou também incomodada, né, Gláucia? Ao mesmo tempo uma preocupada. Parecia que a gente estava no mesmo lugar presencial. E aí eu peguei e falei assim, Lu, por acaso você não é quilombola? Aí ela virou e falou assim, ela puxou lá do fundo e falou, não sei. E aí eu falei assim, eu acho que você é quilombola. Aí a Gláucia, eu estou sentindo isso. E eu achei muito bonito isso, porque a Gláucia, ela não mantém, né, as tradições de matriz, a ancestralidade, assim, enquanto religião de matriz africana dentro do quilombo. Isso acabou se perdendo com o tempo. Mas, na hora, ela reagiu como eu, sabe? A reação que ela teve foi impressionante. E ela falou assim, você é quilombo, sim. E aí, quando a gente começou a conversar, eu percebi que a Gláucia estava tão emocionada quanto eu, né, de perceber o quanto que a Luciana era quilombola e nem ela sabia muito, porque o processo para a gente poder se autorreconhecer é um processo muito perverso, que é o Estado que dita um conceito do que é ser quilombola, mas ele também não dialoga com a sociedade preta. E aí, a maioria das pessoas negras desse país, elas não sabem, por exemplo, que a certificação, né, para se receber a certificação quilombola, tem que partir da própria comunidade. É ela que reivindica a sua autodeclaração enquanto povos ou descendentes de quilombos. E aí, quando a gente foi entender isso, a gente falou, ai, Lu, aí a Lu, imediatamente, a gente levou a Lu para a Patrícia, né? Eu falei, Patrícia, você tá. A gente chama Patrícia de aquilombada, porque a gente usa ela como uma estratégia para dialogar dos dois lados, tanto do lado dos quilombos, dos povos tradicionais, como também dentro do poder público, porque a gente sabe que ainda existe um racismo estrutural que não nos permite ou que não nos valida a partir das nossas falas. Né? Então, a gente ainda precisa de uma representatividade que mescla, né? que eu falo que tem um pé na senzala, mas um pé na cidade. A gente precisa que essa pessoa venha e abra as portas por dentro para a gente e que valida, né, a nossa oralidade e que fale nessa linguagem acadêmica, nessa linguagem política que o Estado entende, compreende.
E aí a gente leva a Lu, a Patrícia, porque a Patrícia já vinha fazendo um lindo trabalho no Quilombo Souza, e aí a Patrícia imediatamente acolhe, junto com o Daniel, que está ali também, que a gente fala, né, o Daniel é o nosso olho, eu falo, Daniel é o nosso olho, porque ele está ali também acompanhando todos os passos a passo da Patrícia, a gente fica distante observando como que ele vai reagir. E aí o Daniel também vem, soma essa força e acaba a gente muito rápido, e foi muito rápido. A gente falou, gente, por que nós não fizemos isso antes? Né? Quantas comunidades? Belo Horizonte, a gente sabe que acho que é 54% ou 52% da população de Belo Horizonte é uma população negra e que migrou para essa cidade, fora outras, né, que já estavam aqui e que faz assim, vizinhança com os municípios mais negros que nós temos aqui nessa região de Belo Horizonte, que é Sabará, Nova Lima, Santa Luzia. E aí eu falei, gente, as pessoas precisam assumir a sua quilombagem, sabe? Porque quanto mais gente começar a assumir que é quilombo, mais possibilidade da gente mudar a forma de pensar político desse país vai ser assim, muito mais a nosso favor. E aí isso foi um processo que, a partir daí, a Gláucia, mas a Patrícia já mapeou outro território, que é em Betim, né? E por aí a gente tem sentido o cheiro de quilombo nessa cidade. E a ideia é aquilombar mesmo, é fazer com que todo esse Belo Horizonte, que estava fora da contorno antes mesmo de pensar, né, no planejamento dessa cidade, com certeza devolver a ela o seu título por direito, e outras que vieram após esse processo, entender de onde, de que contexto que ela surge, para que a gente também possa fazer esse mapeamento. É isso mesmo. Eu acredito que Belo Horizonte ainda tenha mais quilombo. Aqui em Santa Teresa, eu reconheci até um outro, mas a pessoa acha que mas ela não quer ser reconhecida, porque aí são outras questões, né, Cássia? Que tem gente que tem até dentro do nosso próprio quilombo, tem certas pessoas que têm uma certa dificuldade em se afirmar como quilombola. Justamente porque estamos numa cidade onde sempre fomos jogados de lado, nunca fomos ouvidos, nunca tivemos uma presença forte, né, na cidade. Hoje em dia, a gente vem se mobilizando justamente porque a gente precisa ter esse conhecimento. Igual é muito difícil para os quilombos se reconhecerem, porque, na realidade, não é passado para a gente quais são os nossos direitos, né? A gente tem que correr atrás. A gente sempre que tem que ir em busca dos nossos direitos, porque não está ali num livro, não existe um manual, não existe. Existe, sim, leis, decretos, mas que a gente tem que buscar o conhecimento, porque não é falado. Não chega a prefeitura e fala, não falou lá com o Matias, aqui é um quilombo, eu não vou mexer. Não, interditou uma obra porque o prédio do lado, né, falou que entrou 15 centímetros, gente, no espaço deles. Quer dizer, um prédio, né? E aqui em Santa Teresa tem uma DEA especial, tem um plano diretor onde que não pode ser prédios acima de alguns andares, tem toda para não perder esse espaço, né? Ter arranha-céu, essas coisas, porque a gente já tem muito pouco espaço, né, de convivência, de área verde, então a gente tem que progredir, mas
preservando o que a gente tem como princípio, natureza e como vivência mesmo das nossas tradições. É importante esse movimento de reconhecimento e de aprendizado, né? Que a gente a questão é que a gente vai sempre aprendendo e com essas organizações, um junto com o outro, e a gente faz essas confluências, essas trocas, e assim a gente fica mais forte para lutar contra esse poder que está aí, né? E atualmente, nesse governo e desgoverno, né? Desse presidente aí que não tem sido fácil para a gente, como quilombola, porque ele tira as pessoas, igual da Fundação Palmares, nós demos muita sorte de ter sido antes dele colocar esse Sérgio aí, né? Sem questão, tirou, mas colocou outro, então, e falou que não vai reconhecer um povo, nem indígena, nem quilombola. Então, a gente tem que lutar contra essas políticas atuais para que a gente possa ganhar esse tempo de tirar esse homem e a gente poder voltar a ter um INCRA mais... Porque a gente está na mão do INCRA, que é federal, e que a gente não consegue avançar. Então, a gente, enquanto isso, tem que se articulando para que possa avançar nessas políticas contra esse governo e a luta é essa. Tem que a gente ir colocando mais quilombo para que a gente possa ser bem mais forte. Aí não tem quilombo não, mas foi reconhecido agora o Largo do Rosário, né? Do Padre Mauro, onde era também um espaço do nosso povo preto, tinha um cemitério onde que foi também retirado sem a gente saber para onde que foi, né? Então, Belo Horizonte ainda tem muito que caminhar para fazer essa reparação para todo o nosso povo, mas não só Belo Horizonte, como o Estado, né, como o Brasil, como o Poder Federal, a gente tem que sempre estar buscando esse movimento em defesa de todo o nosso povo. Eu sonho muito com isso, né, de que uma política de reparação ela seja uma política duradoura e concreta e, de fato, efetiva. Porque todas as políticas que foram pensadas até aqui, elas foram uma ação, né, do próprio movimento social, ela não partiu de nenhum governo, foi a luta dos movimentos pretos organizados, movimentos negros organizados, que cobraram seus direitos, né, a partir de uma implementação de política racial nesse país. Porque antes ainda existia um movimento que era a luta pelos direitos trabalhistas nesse país, que também foi uma conquista da população dos movimentos negros organizados, né, e que se deu, e que ainda assim a gente perdeu quase que todas essas lutas, todas essas conquistas. Então, fazer uma política de reparação, mas que ela seja intacta, porque o que a gente percebe é que a gente luta, né, para que seja garantido um direito, mas aí, dependendo de quem assume o poder, retira esse direito com uma simples canetada. E o acesso à caneta para a gente ainda é uma coisa muito distante. Então, a gente precisa, de fato, né? Eu falo muito que o que a gente construiu durante o governo, o governo do Lula, que foi um governo que discutiu e que falou, que deu visibilidade, né, para as lutas sociais, para os movimentos sociais, que criou espaços de diálogo, de construção e de fiscalização, que são os conselhos,
Nesse governo, tudo isso foi para água abaixo, inclusive até o Ministério, inclusive até a Fundação Palmares. Então, assim, são coisas que a gente precisa refletir também, pensar de como que é que a gente compreende, né, e acorda quando realmente a gente conseguir conquistar uma política pública por direito, porque o Brasil tem uma obrigação com a gente. É nesse lugar que eu sempre tenho falado. A gente não está pedindo que faça isso simplesmente porque é um acréscimo para que a gente possa ter um privilégio. A gente está fazendo, o que a gente tem lutado aqui é por um direito à nossa sobrevivência e por direitos à nossa existência, né? E às nossas práticas, que ainda também tudo que é referência para a população negra ainda sofre várias violações que está ali constituído dentro das políticas de direitos humanos. Então, pensar uma instância e uma política que realmente ela vai ser intocável é o que a gente precisa dialogar daqui para frente com o governo, porque não dá para a gente retroceder mais, né? A gente já entende hoje aonde nós estamos, quantos nós somos, e a gente hoje é possível articular políticas públicas entre nós mesmos e as políticas partidas de dentro do território, e não as políticas que são discutidas, né, e negociadas dentro dos espaços públicos, como Planalto, como Brasília, por exemplo. A gente quer política que está sendo conversada e dialogada dentro dos nossos quilômetros, porque essas políticas é que fazem uma distribuição de igualdade justa. E a gente também não faz nenhuma distinção, né, de crença nem de raça dentro do quilombo. Dentro dos quilombos, a gente compreende que tem pessoas negras, tem pessoas de outras culturas, de outras tradições, mas que também são respeitadas e recebem a mesma partilha com da gente. Então, aqui a gente tem uma outra forma de pensar política e que é essa que a gente quer que pense para nós. É nesse contexto que a gente quer receber essas políticas, né? E o Estado ele precisa reparar isso. Ele precisa, por exemplo, compreender que a dívida que ele tem com nós é uma dívida de uma reparação mesmo por direitos trabalhistas, porque ele explorou nossa mão de obra, ele explorou nosso conhecimento, ele explorou a nossa cultura, a nossa tradição para se enriquecer a partir daí, né? E hoje a gente não está em nenhum processo de reparação. Eu, outro dia, estava participando de uma reunião da Comissão da Verdade, que é dentro da OAB. Eu fiz uma pergunta lá que ainda não consegui resposta de quantos foi, né, dos corpos negros que desapareceram no processo de ditadura. Quantos foi os territórios de matriz africana que foram queimados e exterminados durante o processo da ditadura? Cadê o nosso acervo cultural que foi arrancado de dentro desses terreiros? Ninguém nunca fez uma escuta sobre isso dentro dos terreiros. A gente sabe, por exemplo, que em 1970, polícia encapuzada invadiu o nosso terreiro e arrancou um monte de coisas de lá de dentro, falou que eram símbolos satânicos. E a gente não teve nem o direito de ir atrás ou saber para onde que isso foi levado e isso se perdeu. A gente tentou ir atrás disso e isso se perdeu. Sineta de tocar para Exu, por exemplo, nós nunca mais vimos. Então, assim, e a gente não foi atrás, porque se a gente fosse, a gente era exterminado, jogado numa vala e posto fogo no meio de pneus. Então, é disso que a gente precisa conversar enquanto política pública, sabe? E pensar mesmo que se a gente tem direito a uma política pública, por exemplo, de segurança pública, por que ela atua com tanta violência dentro dos territórios onde a maior parte é a população negra? Se a gente se tem política pública para regularização fundiária das fazendas, né, das fazendas criadoras de boi, né, os latifúndios, por que não tem política de regularização fundiária para a população preta? Então, assim,
as famílias, durante a ditadura, várias famílias receberam ali as suas indenizações porque perderam corpos, desapareceram e não encontraram mais. A gente não sabe nem quantos corpos negros desapareceram durante a ditadura, porque também não era, a gente era proibido até de contar isso para os mais novos. Então, existe uma dívida histórica aí para com nós, que o Estado, a gente sabe que o Estado não vai dar conta de pagar, mas o mínimo que ele tem que nos garantir é moradia, território e condições dignas de nós vivermos, criar nossos filhos e que esses filhos tornem-se adultos, porque a gente tem direito também de ser avó. A gente quer ser avó. E o que a gente tem visto aí que o Estado está fazendo é nos dando a responsabilidade de criar nossos netos como se nós fôssemos mães, porque eles aprisionam ou exterminam os nossos filhos. Então, é várias questões, né? Eu não estou aqui fazendo uma demagogia e nem fazendo um discurso de mimimi. Pesquisas já constam aí. Nós somos um país que mais mata jovem preto no mundo. E isso precisa estar sendo discutido não só enquanto racismo, mas enquanto direitos a vidas humanas. E o Estado precisa nos tratar como humanos. Posso perguntar eu acho ótimo você estar falando, Cássio, e de alguma forma também era o que a Glaucia falou lá atrás, assim, né? Que, na verdade, assim, é um direito, tem aí uma ideia de um direito a uma reparação, ao direito a uma história que muitas vezes ela foi insistentemente negada de ser escrita, justamente para não se perguntar sobre ela, né? Então, eu fico pensando assim, então, a importância como acho que foi a Glaucia que colocou assim, a importância de se reconhecer como quilombola, a importância de se reconhecer como um sujeito que faz parte de uma história muito maior do que si mesmo, né? Eu queria escutar um pouco assim, como é que é pensado e praticado essa ideia de uma construção dessa história que não está escrita, né? Sim. Então, eu acho que o título, né, ou reconhecimento quilombola é o único reconhecimento que se tem para o povo preto nesse país. É a partir do título de quilombo é que a gente, então, consegue pensar políticas de proteção territorial, políticas de desenvolvimento, de inclusão produtiva, consegue pensar várias outras políticas, enquanto quilombo. A gente não consegue achar um outro caminho, porque qualquer outro caminho vem sempre como cotas, e cotas muito abaixo de quantos nós somos. Né? Então, por exemplo, o direito à universidade é 30% de cotas. O direito mas aí a gente tem dentro dos quilombos o direito de escolas quilombolas. Então, assim, a gente pode até, se a gente pensar na política de quilombo, a gente não vai depender do Estado para nada. É nada. Porque a gente é que constrói, né, toda a sustentabilidade e a manutenção para o Estado. Somos nós que somos a mão de obra produtiva desse país. Então, se a gente falar parou, acabou, a partir de hoje nós vamos produzir só dentro do nosso quilombo, desculpa, mas eu tenho certeza que mais do que 30% da população branca nesse país vai morrer de fome, porque eles não dão conta de lavar a própria calcinha. Tá? Eles não dão conta de educar os seus filhos. E a gente faz esse serviço tanto para o filho deles e ainda a gente encontra tempo para poder fazer para os nossos. Então, assim, sinceramente, a gente vive numa sociedade que, para ela, manter essa ausência, né, de política pública, de reconhecimento, é ainda garantir a ela a sua economia, as suas riquezas, os seus patrimônios e ainda os seus privilégios. Então, porque, de uma certa forma, se a gente for entender quem estão nas indústrias,
né, ganhando lá, trabalhando nas indústrias que funcionam 24 horas direto, você vai ver que a maior parte do grupo, né, de empregados daquelas indústrias são negros. Se você vai, então, numa agência de banco, você vê que isso inverte. Então, assim, se você vai no hospital público, você vai ver vários médicos negros atuando ali nas emergências. Se você vai para os hospitais particulares, você quase não vê médicos negros, e se vê é só nas cotas. É na recepção, ou é na portaria, ou é no resgate da ambulância. Então, assim, a gente sabe que se a gente parar, a gente para esse país. Mas a gente não morre por causa dele, porque a gente sabe que a nossa sobrevivência, nós só dependemos da terra. E por isso nós vivemos num país que não nos dá, não vai nos reconhecer terra, porque ele sabe que se ele nos reconhecer terra, ele perde os privilégios e a sua riqueza patrimonial. Você quer comentar alguma coisa, Glaucia? Isso que a Cássia falou é bem verdadeiro, né? Porque nós temos um problema muito acentuado de que os quilombos, os quilombolas, eles sempre acham que a gente tem que ocupar um lugar menor, sabe? Eles não acreditam que a gente também possa desenvolver outras profissões, alcançar postos mais elevados, né? Então, a gente sempre sofre com isso, que acaba a gente tendo aquelas profissões, não que sejam menos ou mais, que todas, eu acho que todas as profissões são importantes, porém, a gente vai mais pelo lado informal, né? Então, isso é um dos aspectos que a gente não consegue evoluir, né? São lugares onde que, geralmente, a gente trabalha de forma informal. Por quê? Tem pouco tempo que tivemos acesso à universidade através de cota, se for olhar, tem pouco tempo que tem essas políticas para que a gente possa estudar, e que sempre aí, em vez de, por exemplo, procurar estudar, fazer uma faculdade, a pessoa tinha que procurar sobreviver. Então, trabalhar desde cedo para ajudar a família. Então, não existe ainda políticas que nos guarde, que a gente tenha o direito de poder se dedicar aos estudos, fazer um cursinho. Então, tem isso, que se você vê as crianças dos quilombos com outra elite, outras pessoas na cidade, você vê essa diferença, né, que existe do aprendizado, né, que a gente tem de uma escola pública para uma escola particular, do que nos oferece. E isso que a gente tem que mudar. E isso que faz essa grande diferença na sociedade. Porque as pessoas têm que trabalhar mais cedo para poder se manter, para poder sobreviver, né? Então, essas diferenças é que a gente tem que lutar para que a gente tenha um futuro melhor. Porque, se você for ver no tempo da minha avó, da minha mãe, era até, se você for ver, apesar do sacrifício, tinha fartura, porque tinha como plantar, como colher. Então, tinha uma vida. Hoje em dia, são leis que existem, que aqui, por exemplo, em Santa Teresa, você não pode ter um
um porco, uma galinha. Você tem certas coisas que você não pode ter na cidade. Então, eles te tiram uma forma de se sustentar, de se manter, né? Igual tinha galinha, tinha granja, vendia ovos, vendia frango, e hoje em dia não pode. Então, eles tentam tirar esse conhecimento, essas práticas, né? Mas teriam que se tirar da outras, né? Outras formas de você poder se manter de maneira digna, né? Porque o que a gente precisa de ter, de uma maneira geral, tá? Nesse país é respeito pelo outro, o modo de ser do outro, e políticas públicas que coloquem todos no mesmo patamar. Não é que eu não possa crescer, evoluir, querer. Não, todos têm que ter esse direito. E, enquanto isso não acontece, eles têm que dar esses direitos para a gente poder, um dia, alcançar o mesmo patamar. Eu acho que é isso que é muito importante. Eu acho que é por aí mesmo, assim. Apareceu na fala sua, Glaucia, da Cássia, a coisa da educação, né? A importância dela. E a gente sabe que o Estado ele tem sido omisso em muitas questões, né? Enquanto o Estado tem sido omisso, eu sei que no Quilombo Manzo, por exemplo, tem um projeto, né, que a Cássia tem tocado, que é o Educa Quilombo, né, onde vocês têm trabalhado com o conceito de alfabetização, né, que é para trazer esse conhecimento quilombola para essa juventude, para que isso não se perca, né, porque na escola municipal e estadual esse tipo de conhecimento ele não tem lugar. E, ao mesmo tempo, Glaucia, no Quilombo Souza tem também essa preocupação, né? Acho que foi ano passado, retrasado, vocês estavam com o projeto, né, o Caminho Ancestral das Matriarcas, que era esse esforço de pensar uma educação que ela fosse quilombola, né? Essa coisa de alfabetizar essa juventude. Eu queria que vocês duas comentassem um pouco disso, dessa importância da educação quilombola, da importância desses projetos. O que vocês têm conseguido fazer a partir disso? Então, nossa, quando falo educação, assim, para mim, parece que eu estou falando do meu lugar, sabe? De esperançar. Então, eu trago um pouco a experiência minha dentro da educação, e eu sempre saí da educação quando eu sempre senti que eu tenho uma dívida com a educação, sabe? Porque eu não dei conta de acompanhar esse modelo de educação formal que a gente tem no Brasil, que, na verdade, várias das como que eu falo? Vários dos espaços públicos, né, de conhecimento, eles não foi pensado com a inclusão do povo negro. As cotas é recente. A gente tem, eu que não sei agora, quando foi que o negro teve direito a acessar a educação. E a educação, e por incrível que pareça, houve vários limites, né, para garantir o negro de acessar a educação. Eu ouço minha mãe contando, minha avó contava, que os negros só podiam frequentar a escola, se não me engano, era à noite, né? E que eles, depois, quando conquistaram o direito de estudar durante o dia, então os negros, por exemplo, trabalhavam na lavoura o dia inteiro, né? E aí tinha que correr e ir para a escola. E aí muitos não conseguiam, porque o trabalho da lavoura, só quem está ali que sabe, ia na beira do córrego da lavoura, carregar bacia, água, é pesado. E aí depois veio o direito deles poderem estudar em outro horário, mas aí também veio limites, né, que garantia que eles só tinham que estudar no fundo da sala. E até hoje, por isso que a gente ainda tem essa cultura de quando a gente vai para os espaços públicos, a gente senta lá atrás.
né, distante da população. A gente vai sempre para o fundo. Hoje que eu consegui romper isso, e falo, eu vou sentar na frente, quem quiser que sente atrás de mim. Então, assim, e aí, dentro da educação, para além disso, quando eu fui estudar, na minha fase já na minha geração já, ainda tinha a escola de religião. E aí foi o meu conflito. O bairro, eu não sei se a Gláucia também tem essa experiência, mas a região leste, a regional leste, ela é constituída por famílias que vieram servir a guarda, primeiro batalhão. A maioria das famílias, né, vieram patenteadas com direito à moradia, à educação dentro do bairro, da região leste. E aí, eu lembro muito que para a gente conseguir uma vaga na escola ainda não era um direito, né, um dever do Estado garantir a permanência das crianças dentro da escola, a gente conseguia indicação. Então, a minha avó trabalhava passando roupa na casa da diretora, e aí ela conseguiu uma vaga para que nós pudéssemos ir para a escola. Porque o sonho das nossas mães sempre foi nos tornar doutores. E aí, eu lembro que o meu maior conflito era sentar no fundo da sala, e eu era estrabismo, eu tinha estrabismo. Então, quando eu estava longe, eu enxergava tudo bagunçado no quadro. Então, eu não estudava, eu não escrevia nada, eu perturbava mesmo a sala de aula. E aí, tinha uma menina que sentava na cadeira da frente, que eu ficava sempre esperando o dia que ela não fosse para eu poder sentar no lugar dela. Aí teve um dia que eu achei aquilo, eu falei, não, a professora já estava me cobrando demais, eu ficava mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula, porque eu não conseguia mesmo enxergar o quadro. Aí eu fui e sentei no lugar dessa menina. E aí ela veio e puxou meu cabelo. E a gente sabe a nossa relação com o nosso cabelo, né? Principalmente nós mulheres, a gente penteava o cabelo aos gritos, aos berros. E era uma vez na semana, a ponto do nosso olho ficar esticado. Então, qualquer coisa que fizesse no cabelo e atrapalhasse, a gente lembrava que ia ter que passar por aquele sofrimento de novo. Eu peguei a menina e peguei ela e dei, né? Bati com muita vontade mesmo nela. E aí a professora ficou muito preocupada, porque eu lembro muito que ela falou comigo assim, você bateu na filha do tenente. E aí eu comecei a falar, mas todo mundo aqui é filho de todo mundo, eu não sou filho de ninguém, eu não vou ficar aqui também aguentando. E quando a escola chamava a minha mãe, ela humilhava a minha mãe. E ela falava com a minha mãe, assim, a gente conseguiu uma vaga para os seus filhos com a maior dificuldade, e aí ela foi e bateu na filha do tenente, que nem ajuda, né, não era caixa escolar que tinha naquela época, eu não sei que nome que era, mas nem ajuda vocês dão para a escola, e aí vocês estão prejudicando as pessoas que ajudam a manter a escola. E eu achei aquilo assim, a minha mãe, sem saber onde enfiava a cara, e eu achei aquilo assim, a maior humilhação da minha vida. Então, e sem contar também que toda vez que a professora começava a discutir comigo sobre Deus, eu falava com ela assim, que eu não acreditava no Deus, nesse Deus que eles colocavam, porque ele era branco. E aí eu sempre tive essa questão. E aí a professora, eu lembro que a professora queria que eu rezasse, né, o Pai Nosso, o Pão Nosso de cada dia. Isso que eu lembro, o Pão Nosso de cada dia. A gente não tinha pão, eu não ia rezar isso, porque eu achava assim, é como se eu estivesse reafirmando para Deus que eu tinha pão. E eu precisava, que Deus sabia que eu não tinha pão, que a gente não tinha pão, a gente não comia pão, a gente comia fubá suado. E aí farinha de mandioca, era isso que a gente comia. E aí eu falava, eu não vou falar que o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje, porque Deus não está dando nenhum pão para a gente. E aí a professora achava que aquilo era uma blasfêmia. E ela não entendia que, na verdade, eu não queria era mentir para Deus, agradecendo ele por ter pão, sendo que a gente não tinha pão. E eu fiquei com isso muito... Isso, para mim, foi muito forte, porque ela estava me ensinando a mentir para Deus. Eu enganar Deus, porque a gente sentia fome, dizer para Deus que a gente não sente fome.
Quem é que ia dar, então, a comida? Era até absurdo, Deus não ia nunca olhar para nós, porque a gente estava todo dia agradecendo ele pão nosso de cada dia. Eu falava, eu não vou agradecer o que eu não tenho. E aí ela pegou e me pôs para fora da sala, e ela me pôs para fora da sala com uma violência, que ela me empurrou para fora da sala, e os meninos todos riram e jogaram o meu material para o lado de fora. Eu peguei e falei, eu não vou voltar mais para a escola. Na época, eu tinha 9 anos de idade. E aí eu peguei e fui na sala dos meus irmãos, falei com eles, mandei eles também sair, falei com eles, eles querem que a gente fale mentira para Deus, e nós não vamos mentir, porque a gente sente fome e nós não podemos falar que a gente tem pão todo dia. E meus irmãos também concordaram comigo, e aí a gente foi embora da escola. E aí a gente ficou, durante a nossa infância, fingindo que ia para a aula e ia para o córrego. Tinha uma terceira água lá em cima, no pé da serra, a gente ficava lá. Porque lá tinha um tio Orlando, que ele ensinava a gente a cuidar dos cavalos, ele ensinava a gente a fazer um monte de coisa, ele também não contava para minha mãe, ele achava que a gente não tinha que estudar. Ele era contra a gente estudar. Ele falava assim que aprender demais, a gente esquece os valores que a terra tem. E aí a gente começou, então, a ir para a casa do Tilano e ficava lá. A minha avó trabalhava na casa da diretora, e a diretora nunca falou com a minha avó que nós tínhamos abandonado a escola. Quando foi no final de ano, a minha avó foi para a escola, e aí lá na escola, para poder pegar o boletim, e aí a escola pega e falou, olha, eles não vêm aqui desde o mês tal. Aí minha avó veio igual uma louca para dentro de casa para bater. E a gente aqui dentro de casa, a gente também tinha o pai Benedito, que protegia e cuidava da gente. Então, assim, a gente não tinha mãe presente, porque minha mãe vivia incorporada, né, benzendo nos terreiros. Então, a gente tinha as entidades da minha mãe, a minha avó e o Tilando. E aí, o pai Benedito, na hora que a minha avó vem para bater na gente, a gente nem apanhava, para vocês terem ideia. Nós nunca tomamos um tapa, porque não tinha tempo para minha mãe bater. O tempo que ela tinha para bater era para ela trabalhar, para sustentar a gente. E aí o pai Benedito vem e fala para a gente, vocês não querem ser doutor? A gente falou assim, não, a gente não quer ser doutor. Aí ele pegou e falou, e o que vocês querem ser, então? Aí a gente pegou e falou com ele, a gente quer ser mestre igual o senhor. Eu lembro que a gente falava assim, a gente quer ser preto velho. Ele pegou e falou assim, então vocês vão sentar aqui e vocês vão aprender o que é ser preto nesse lugar. E vocês vão ter que se defender um ao outro, porque vocês não querem ser doutor, vocês têm que criar as suas próprias ferramentas e as suas próprias armas para se defender, porque eles vão cobrar de vocês isso. Então, aí ele começou a ensinar para a gente contar história, começou a ensinar para a gente sobre as práticas das ervas, sobre os cuidados da terra, e aí a gente, então, decidiu, a gente tinha essa responsabilidade com o pai Benedito, que era de mostrar para ele que a gente estava aprendendo. E aí, quando, por exemplo, coisas que, quando a gente brigava pelo fato da gente não ir mais para a escola, então, para ele poder controlar as brigas dentro de casa, ele colocava, assim, quando a gente brigava, ele colocava uma bacia de pneu no centro do terreiro, e aí mandava a gente buscar o feijão, o milho de pipoca, todas as sementes. E ele mandava a gente virar tudo na bacia, e ele falava assim, vocês só vão levantar daí a hora que vocês separar, porque é isso aí que está misturado, é o que vocês vão comer. E não dá para comer misturado. Para poder fazer a mistura, tem que cozinhar separado. Então, vocês têm que aprender a viver misturado e separado, igual a semente. E aí ele também começou a contar para a gente sobre a história da semente, que muitas dessas sementes eram africanas, como que elas chegaram. E aí, quando eu torno avó, eu percebo um pouco isso, repetir na escola com meus netos. Repetir com meus filhos e repetir com meus netos. Então, eu começo, então, para que eles não se percam, né, nesse apagamento, aí eu começo, então,
a trazer essas histórias e essas práticas que o Pai Benedito usou para nos educar. E aí eu começo também dizendo, eu começo a mostrar para os meus netos, né, que é importante eles estarem na escola, é importante porque a gente vive numa sociedade que só reconhece o outro a partir do canudo, só respeita o outro a partir do canudo, né, do diploma, que ainda assim eles precisam também lutar e se organizar para que esses diplomas sejam respeitados e garantidos também a empregabilidade. Então, eu converso com meus netos sobre tudo isso, né, a partir do Educa Quilombo. Então, mas a gente usa outras técnicas para poder contar para eles sobre as tradições, sobre a resistência, sobre a identidade do que é ser quilombola, e aí eles, para que eles possam desconstruir, né, esses valores europeus, capitalistas, que a escola ensina muito. E a gente fica muito feliz com o Educa Quilombo, porque o Educa Quilombo hoje tem provocado as escolas uma outra reflexão sobre o que é o processo de alfabetização a partir da alfabetização. Cláudia, comentar alguma coisa? Não, eu acho muito importante, né, a educação de uma maneira geral, e hoje em dia, realmente, igual a Cássia falou, os estudos antigamente eram mais difíceis ter acesso, né? Na minha época, por exemplo, você estudava até o 8º ano, depois disso, só se você fizesse uma prova seletiva para conseguir entrar no ensino médio, né? E mesmo em escola pública, e tinha prova para entrar na Cefet, no Estadual Central. Por quê? Por que isso? Quem não tinha o poder econômico de ter uma escola particular, tinha que fazer essas provas para mostrar que você queria aprender, que você queria estudar. Então, você selecionava, né, as pessoas. E eu achava isso assim meio que absurdo, porque chegava, por exemplo, no Cefet Estadual Central, eram mais os filhinhos dos papais que estavam ali. Eu achava que eles estavam ali para tirar o nosso lugar, né? Porque eles tinham cursinho preparatório e a gente não tinha nada disso e tinha que buscar uma vaga. Então, o estudo, a educação, sempre foi um desafio para todos nós, né? E eu acho que, com o tempo, a gente tem que sempre estar mostrando que é importante a gente participar para ter um diploma, como se diz, porque é uma maneira de provar que nós conseguimos vencer. Porém, a educação não despreza aquele conhecimento que nós tivemos dos nossos pais, dos nossos avós, que foi através da oralidade, né, que a gente aprendeu muita coisa, como lidar com as plantas, com as ervas, com os chás. Então, igual muitas vezes eu falo assim, eu só não tenho diploma de médico, mas que as minhas ervas dão certo para aquilo, uma dor. Então, a gente tem um outro lado, né, sem ser o formal, né? Então, a gente sempre fica nesse meio, né, do que é formal, do que é um diploma e o que é que a gente aprendeu através da oralidade, que tudo nosso é muito do contar, né? Do contar, de vir contando, de vir trazendo essas histórias, essas memórias. Sim. Só acrescentando isso que eu acho importante, é que, por exemplo, né, a gente sempre falaram para a gente que nós éramos pessoas analfabetas e que a gente não sabia nem fazer o O com o dedo.
E aí a gente depois, hoje, a importância, né, de ações como essas que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, de nos reconectando, nos conectando, tem nos dado a possibilidade de entender o quanto mentira que enganaram a gente, né? Por exemplo, nós temos um conhecimento, nós temos uma tecnologia, muito pelo contrário, foi essa uma dos motivos do qual aconteceu todo esse processo de escravidão dos corpos negros de África, foi porque nós éramos muito inteligentes e nós tínhamos uma outra forma de nos organizar e até mesmo de escritas, né? E aí é uma questão tão importante a gente falar, né, de que a escrita africana ela é bem mais antiga do que essa escrita, né, europeu, que a gente percebe elas ainda presentes em símbolos, né, que é uma outra lógica de escrita, que são símbolos das sancófagos, que até hoje estão aí colocados nas grades das igrejas da cidade, nos casarões, né, nos espaços tombados dessa cidade. Tem ainda ali as nossas escritas, que, num símbolo, nos diz muito mais do que todo um texto escrito. Então, é desse lugar que a gente precisa falar de conhecimentos também. Sabe que não é só aqueles que a gente adquire dentro desses espaços formais organizados pelo Estado, para poder, na verdade, valorizar a cultura da Europa, porque a maioria dos pais, antigamente, o sonho deles era formar seus filhos aqui, preparar eles para eles poderem atuar na Europa, que era a terra de origem deles, né? E ninguém nunca pensou, por exemplo, de nos preparar e nos organizar para a gente poder estar em África hoje e conhecer todo esse acervo, né, de tecnologia, de conhecimento, de por que nossos corpos foram arrancados de lá. Acho muito bom você lembrar isso das grades, né, Cássia? Só nos informe que a gente tem escrito, né, por muitos lugares, quando não pelo nosso próprio corpo, né, no território, por esses rastros que a gente tem deixado por aí. E ainda sobre essa coisa da alfabetização, assim, como que é lidar com a alfabetização nesse mundo do branco, assim, esse sujeito branco, como que ele participaria desse processo? Vocês têm pensado sobre isso? No sentido de letrar esse outro sujeito sobre essas outras narrativas? Na realidade, aí entra em conflito, né? Porque essa educação que nos foi apresentada não faz muito sentido quando a gente começa a ter o conhecimento da nossa real história. Então, bate um conflito de ver que nós aprendemos mais sobre eles do que sobre a gente, né? Então, e isso deixa a gente sempre num lugar mais discriminatório, né? Porque as nossas histórias não são contadas de uma maneira correta de como se foi feita. Então, existe esse conflito. Porém, a gente tem, através desses movimentos todos que a gente anda fazendo, de organização, de quilombo, a gente tem tido uma troca com a educação, com a saúde, porque a gente tem que ter esses caminhos para que assim a gente possa ter as nossas vozes, né? Então, a gente tem caminhado para que a gente possa estar presente nas escolas, né? Não somente ter a história dos portugueses, dos africanos, ter um conjunto mostrando como que foi a nossa história, a nossa vinda, e que não é tanto dos povos originários. Então, a gente tem que começar a um movimento
para melhorar essa educação e para que a gente tenha mais visibilidade nos mundos, no mundo atual, né? Nos mundos não, né? Então, eu vou falar um pouco sobre, né, enquanto religião de mulher de tradição de religião de matriz africana. A gente entende, por exemplo, que a humanidade, né, o ser, ele cresce, ele nasce para se tornar humano. E a gente sabe que a população branca, na verdade, ela só é um ser, o que a gente compreende é isso. E que o processo dela se tornar humano só vai se dar a partir do momento que ela compreender que o racismo é uma doença. E aí ela precisa mesmo de se livrar do racismo para que ela possa reconhecer o outro como não como igual, que a gente é diferente. Né? E aí, uma das coisas que a gente sempre tem falado muito, que nós, povos negros, não temos nenhum problema com os seres brancos, não temos nenhum problema. Nós não somos racistas, né? Nós não violamos o direito de ninguém, nós não apropriamos do outro como nossa propriedade, nós não apropriamos do conhecimento do outro para nos favorecer e deixar o outro, né, sem direito algum. Nós não viemos desse lugar. A gente, inclusive, por incrível que pareça, né, a gente está aqui falando de racismo e ainda assim a gente consegue dar sorrisos, mesmo sabendo o quanto que o racismo nos violenta, o quanto que o racismo nos torna invisíveis, né, ou até destrutivo mesmo. Então, eu acho que essa questão de pensar de como falar de alfabetização e envolver as pessoas brancas, ou vamos dizer assim, as pessoas não negras, é dar a elas uma oportunidade de elas serem humanas. Sabe? É dar a elas uma oportunidade de elas humanizar, sabe? E começar a olhar para nós como seres humanos também, e não mais como propriedade. Porque ainda há um conceito dentro da população que torna essa população branca racista, é o conceito de nos tratar como propriedade. E aí eu acho que a alfabetização ela vem para poder dizer para eles que nós não somos propriedade de ninguém, nós somos corpos livres que temos direitos de acessar, né, a terra e ser cuidado e alimentado por ela. Qualquer outra questão, ela precisa ser pensada, discutida e respeitada, porque nós fazemos parte de todo esse meio ambiente. Tá? Nós somos também integrantes disso, desse acervo, e que o que a gente precisa aprender é nos relacionar com humanos e não humanos, mas que a gente é seres em evolução humana. A gente ainda não está terminado, sabe? A gente está numa fase de desenvolvimento. E para a gente poder ter desenvolvimento, né, garantido e equilibrado, a gente precisa de envolvimento. E aí, para se envolver, é preciso respeito, né, e se limitar. Então, eu acho que... E isso as religiões de matriz africana mostra como uma lição, porque dentro dos terreiros você vê todos os povos, todos os corpos, todas as raças, todos os gêneros, convivendo no mesmo lugar. Então, é possível, sim, comer na mesma comida, dividindo as mesmas funções, né, e cumprindo as mesmas obrigações. Então, a gente mostra que é possível. O que precisa é levar esse modelo para as universidades, para os espaços de gestão pública, de governança, para que mostre para eles que pretos e não negros é humano, em desenvolvimento e em evolução. E que para poder a gente atingir o nosso limite, é preciso da gente ter liberdade, respeito e amor.
sabe? Amor um pelo outro, como respeito mesmo. Eu até falo com os meninos aqui, eu falo, olha, você sabia que existem duas coisas, dois princípios que é básico e fundamental para a gente viver em grupo? Um é que Deus criou o amor e Oxalá criou o respeito. Os dois não caminham separados. Não tem como, não existe amor sem respeito. É preciso ter respeito. Você pode até odiar, você pode até não amar a pessoa. Se você respeitar ela, você consegue viver no mesmo lugar. Então, eu acho que isso é tornar humano, sabe? Quando o ser humano conseguir conviver com as suas diferenças e respeitá-las, com certeza ele vai ter se tornado um ser capaz de amar. Eu acho que é isso. Muito bom, Cássia. Para mim, isso só mostra o potencial civilizatório enorme que os quilombos têm, né? E de formação de gente, de pessoa. Já encaminhando assim para o fim dessa nossa conversa, infelizmente, e ainda nessa conversa sobre alfabetização, que eu estou achando muito bom, a partir desse processo no Manso, o Luan, o pequenininho Luan, fez o documentário, né, Olhos de Herê, que é ele apresentando o terreiro de Candomblé a partir da perspectiva dele, né, que é uma perspectiva de criança. E como que, apesar dele ser muito jovem, ele já tem uma propriedade, ele sabe o que é aquilo, o que significa, a importância, e o respeito que tem que ter por cada coisa. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse processo, se você acompanhou, como que foi recebido isso, né? Olha, então, o Luan, desde pequeno, o Luan, na verdade, é um presente que o Luan, ele, ele é fecundado, vamos falar assim, quando ele estava dentro do abrigo. E aí, quando ele nasce justamente em novembro, quando a gente volta para a comunidade. E aí o Luan pega e vem e já nasce com toda e assim, é preciso eu falar isso sobre o Luan, porque foi quando a gente foi para o abrigo, o terreiro, a gente perde o terreiro aqui da comunidade. Então, além de a gente perder o terreiro, a comunidade passa por um processo de tristeza tão grande que a gente chega até a desacreditar que era possível a gente ter o terreiro de volta. E aí o Luan nasce, né? Ele é fecundado dentro do abrigo, ele nasce já dentro do manso, e com 8 meses de idade, o Luan começa, então, 8 meses, ele começa a observar a gente, a desbloquear o celular, e ele faz o mesmo processo do movimento com o nosso dedo, e ele começa, então, a aprender a desbloquear o celular de todo mundo. E a gente achou isso assim, absurdo, uma criança de 8 meses tão fixada no celular. E todo mundo falava que a gente não podia deixar o Luan com o celular, mas é difícil. Quando a criança ela se reconhece, né, a partir de um objeto, a gente tem que fazer daquele objeto o nosso reflexo. Então, a gente começa, então, a produzir coisas para o celular, que o Luan começa, então, a se entender de que os vídeos, ver a gente nos vídeos, era muito legal. E aí ele começa a filmar todo mundo, ele mesmo descobre coisas no celular que até hoje eu não sei mexer. E aí, um dia, no processo eleitoral, eu estava muito assim, focada, né, no processo, e eu estava dando pouca atenção para ele. Então, o Luan pega, nós vamos para a casa da minha mãe em Santa Luzia, e nós estamos fazendo uma reunião lá, reunião política lá dentro. De repente, o Luan vem com o celular e mostra minha cara assim, eu ainda pego um tapa na mão dele e falo assim, não pode filmar as pessoas que estão conversando com a vovó. Aí ele pega, aí eu escuto ele falando assim, gente, eu vou voltar agora porque a minha avó até me xingou aqui. Aí, na volta para casa, eu pego o celular para mim poder saber com quem que ele estava filmando a gente. E aí eu vejo um vídeo de 14 minutos. 14 minutos certinho. Aí eu falei assim, gente, o que esse menino filmou aqui?
Em plena pandemia, esse menino despertou na gente uma outra possibilidade da gente manter a cultura dentro do Manso. E aí eu pego e vejo ele fazer um tour no terreiro. E aí a minha visão foi essa. Eu vi o Luan fazendo um tour no terreiro. E aí, nesse momento, eu mostro para a menina que ajudou a gente a editar o filme do Educa Quilombo e falo com ela assim, olha que legal que o Luan fez. Ele fez um tour no terreiro que a gente pode apresentar o terreiro nesse processo de pandemia para que as pessoas possam ver o que é o manso. Quando ela olha assim, ela pega e fala assim, que dói a ler, isso aqui é um filme, é um curta produzido como um profissional, porque ele tem ângulo, aí ela fala, né, numa linguagem técnica, o filme. Aí ela pega e fala assim, eu vou mostrar para o Bruno Vasconcelos. Quando ela mostra para o Bruno vira e fala assim, que daí, Ale, nós vamos escrever isso aqui no Festival do BDMG. E aí, o filme, é impressionante, porque o filme não precisou de nenhuma edição. Do jeitinho que ele foi feito, o Bruno vai e submete ele ao edital do BDMG. E aí o Bruno ainda fala comigo assim, olha, que doida, eu queria muito te pedir desculpa, porque para o edital é preciso ter conhecimento e comprovação do conhecimento de atuação na área do audiovisual. Para além disso, o Luan só tem 6 anos, não tem como eu escrever ele no edital no nome dele. Então, por isso, eu vou escrever no meu edital, no meu nome. Aí ele escreve, ele submete o filme passa em primeiro lugar. E assim que o filme passa em primeiro lugar, o Bruno pega, então, e dá a identidade real para o filme, ele tira ele do filme e ele começa, então, a mostrar o filme que foi realmente, sem editar, sem nada, todo produzido pelo Luan. Com 6 anos, esse menino fez isso. Aí a gente pega... Então, o filme hoje, ele virou uma ferramenta de linguagem até para a gente poder provocar, né, para o cinema que o negro ele não precisa estar no lugar onde o cinema sempre entendeu que ele tinha que estar. Ele pode estar também na produção de filmes. E aí a gente começa também a dizer, né, do imaginário dessas crianças, que como que elas já nascem. O Luan, quando nasceu com 2 anos, você perguntava para ele de onde você veio, ele falava, vim de África, com 2 anos de idade. E aí a gente fala, as crianças, elas já nascem, principalmente as crianças aqui do Manso, que é com quem as crianças que eu convivo, elas já nascem com todo o conhecimento da sua identidade. E aí, né, o processo de alfabetização, ele vem só para garantir a ela que essa identidade não se perca com o tempo, porque para ele poder ser aceito dentro de uma sociedade, ele tem que abrir mão de muita coisa da sua identidade, da sua ancestralidade. E o Luan tem feito isso assim muito bem feito, porque, por exemplo, na escola, quando ele vai brincar na escola, ele brinca de orixá. Quando ele vai, por exemplo, beber a água ou merendar, ele faz o ritual do bater, de saudar, né, a comida, abençoar a comida. E ele tem ensinado também as professoras a buscar, né, conhecimentos de alfabetização mesmo. Então, assim, a gente teve esse ano, porque ele mudou de escola, sim, o ano passado, com 6 anos, ele atrai o olhar da rainha lá do Congo, né? E essa rainha, então, procura saber qual é a escola que o Luan estudava, e aí ela pega e fala que estava vindo no Brasil, e que ela queria muito conhecer a escola do Luan. Então, ela movimenta toda a estrutura de educação do ensino infantil, né? Trazendo toda essa discussão de como receber uma rainha africana na escola. E aí foi muito bonito, porque as crianças é que começaram a dizer como que deveria receber essa rainha do Congo na escola. E as crianças falaram, a gente quer um tapete vermelho, quer um trono, a gente quer uma coroa.
Então, deu às crianças também da escola a possibilidade de conviver com uma rainha negra do Congo, né, para além das histórias infantis que sempre trouxe as rainhas, né, mãe das princesas, que está aqui esperando o príncipe que vai chegar. Então, desconstrói toda uma lógica real da nossa realidade enquanto, né, pessoas negras. Interessante isso, né? O filme está construindo o filme, se já existe essa rede dos quilombos em Belo Horizonte, o filme está ajudando essa rede se estender cada vez mais, né? Sim, a gente já o filme já teve na França, ele já teve na Alemanha, na Suíça e aqui no Brasil ele já rodou em Goiás, Pernambuco, Salvador. E ele tem sido também, ele tem acompanhado também aquele encontro, né, de cineastas que tem, que é da UFMG, Forodoc. Ele tem acompanhado também, né, a mesa do Forodoc em vários outros lugares, porque uma criança de 6 anos produziu um documentário, né, falando do seu pertencimento identitário, né, e apresentando isso com tanta delicadeza que cineasta nenhum nunca conseguiu entrar dentro de um terreiro. O cinema sempre precisou buscar, né, a imagem das pessoas ou do sagrado para poder dizer de onde que elas estão falando. O Luan não tem fala, só ele vai apresentando todo o terreiro, mostrando cada objeto, explicando qual que é o significativo daquele objeto. Então, é uma aula que o Luan dá, né, sobre os territórios sagrados. Numa entrevista que eu vi que a Isabel Casimiri e a Júlia Torres, que são as diretoras do Rainha ainda chegou, né? Que é um filme que vocês devem conhecer, claro, né? Que é um filme que vai contando que a coroação da Rainha Nizinga acontece lá em Angola, na praia de Angola, uma cena linda, inclusive, assim. Mas é muito interessante que a Isabel, ela sempre fala nas entrevistas que foi ótimo ter ido lá, mas também ela percebeu que, assim, aqui no Brasil existe uma África que não existe lá, assim. Ela sempre diz assim, que tem algo muito daqui. Então é muito bonito isso, assim, de cada um desses lugares que tem uma mesma matriz, mas que são tão diferentes, tem uma rede aí se construindo, uma geografia construindo que é muito desses lugares tão diversos, né? O Olho do Herê eu vi foi no Fórum Doc também, assim, na sala, assim. É inacreditável, eu não esperava depois, quando terminou, que foi o Luan de 6 anos de idade que tinha feito. É lindo, lindo. Então, Frederica, então, e isso é muito importante para a gente, né? Porque a gente começa a estar em outros espaços onde a gente sempre foi visto num outro contexto, né? E aí a gente também consegue poder falar da educação, da importância que é a educação do Luan, a importância que é a educação de tradição, a educação tradicional, o quanto que é importante a educação quilombola. Então, a partir do Luan, a gente consegue provocar, né, um debate na cidade e a cidade começa também a olhar, né? Eu falo que provoca o olhar do Herê, e aí o título também, quando a gente falou assim, Luan, qual é o nome que nós vamos dar para o seu filme? Aí eu pegava e falava assim, um passeio nas tradições. Aí eu falava, um tour ancestral. Ele, não, vovó, o filme é meu, quem vai dar o nome sou eu. E aí eu falei assim, mas como que é o nome? Aí ele, o filme Eu Estou Olhando para o Terreiro. Eu não fiz filme para ninguém olhar para o terreiro, eu fiz filme eu olhando para o terreiro. Então você olhando para o terreiro, como que se dá isso? Ele, olha de herê, né, vovó? Meu olho não é um olho de herê. E eu falei, gente, olhos de herê, realmente, porque é mostrando sem nenhuma maldade, né, sem nenhum ataque, sem nenhuma criminalidade, simplesmente o olhar de uma criança de matriz africana. E assim, é lindo, né, o que o Olhos de Herê tem aberto portas para a gente poder levar um pouco sobre nós
em lugares que as pessoas nunca imaginaram como que a gente vive aqui. Muito bom, Cássia, muito bom mesmo. Ah, e quando vocês falam também, desculpa, mas eu preciso contar, quando vocês falam um pouco também disso, dessa africanidade, ou dessas duas Áfricas aqui e lá, eu lembro também que quando a gente teve, né, na UFMG, um aluno africano do Haiti, ele olhou para a gente e aí a professora fez uma aula aqui no MANS. E esse aluno do Haiti, quando ele entrou, ele perdeu totalmente o sentido do que ele estava fazendo aqui. Ele tirou o sapato, ele fez os mesmos rituais que nós fazemos dentro do terreiro. E ele nunca tinha visto um terreiro. Aí ele pega e começou a passar a mão no couro. E como a gente estava preparando um almoço no fogão de lenha, ele pegou e desceu até a cozinha e ficou lá, assim, passando a mão em tudo. E aí a gente perguntou, depois ele subiu e começou a suar e chorar. E aí a gente perguntou o que é que ele estava, se ele estava passando mal, se ele sentia, a gente pensou até que ele estava incorporando. Ele pegou e falou assim, não, é a primeira vez aqui no Brasil que eu sinto o cheiro da minha casa. Eu preciso trazer os africanos aqui. E aí, quando ele falou isso, para nós foi uma emoção tão grande, porque a gente teve a certeza de tudo isso que a gente preserva aqui realmente pertence a um povo. E aí ele fez um encontro que ele trouxe pessoas africanos do Congo, ele trouxe africanos de Cabo Verde, do Senegal, ele trouxe de vários continentes da África. Eu sei que vieram 18 estudantes que moram na UFMG e vieram aqui para esse encontro. E foi lindo, porque cada um trouxe um vídeo, um documento, mostrando como que era o país, e a gente percebeu quanto que contavam mentira para a gente sobre a África. A gente estava Cabo Verde, as mulheres para assumir os espaços políticos da cidade para poder trabalhar e discutir sobre a economia do país. Os cargos de economia do país, geralmente em Cabo Verde, são ocupados por mulheres. E aí a gente começou, então, a perceber tanta coisa, que vale a pena você ser negro, sabe? Que ser negro não é ruim, que mudou toda a nossa lógica com a nossa negritude. E aí foi um encontro maravilhoso, porque até o modo de comer, as comidas que a gente oferece para os orixás, é a ceia de Natal deles. Então, a gente começou a entender tanta coisa do que é sagrado e por que é sagrado para nós, que a gente se entendeu, a gente se reconheceu em nós mesmos. Então, assim, foi o maior encontro, né, de autoconhecimento, de ser negro dentro de tradição de matriz africana para nós, por toda a nossa história, foi quando a gente encontrou com esses africanos aqui, e eles disseram para a gente, eles sambaram junto com a gente, eles tocaram, eles fizeram comidas também, fizeram um prato lá de inhame com mel, que é aquele inhame que a gente oferece para algum na estrada, para abrir nossos caminhos. Então, a gente falou, olha, tudo que nós fazemos aqui é África. Só que o modo da gente fazer é que a gente ressignificou e tornou sagrado. Mas tudo isso aqui é África. Até o cheiro que nós temos aqui é de África. Ai, gente, depois disso, acho melhor terminar. A gente Essa volta foi linda, assim. Foi lindo mesmo. Cássia e Gláucia, Macota, Gláucia, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, muito obrigado. Foi muito bom escutar vocês duas, muito mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e também de escuta, que é importante, às vezes, essa conversa, né, que a gente vai sempre relembrando, revivendo e mostrando como que é bonita essas histórias, né? Que apesar, igual a Cássia falou, nós somos um povo
acolhedor, alegre, festeiro, e que é importante essas prosas. Só faltou ser presencial para ter um cafezinho, um aconchego maior na hora do alimento, né? Que o alimento também é uma das coisas muito importantes para a gente, a alimentação, né? E só uma observação é que a Cássia falou que lá as mulheres, cargos elevados são mulheres, e aqui em Belo Horizonte todos os nossos quilombos são dirigidos por mulheres, que as mulheres têm a força, têm a coragem, têm a resistência e têm a sabedoria. Então, isso é também bem importante da gente frisar. Fico falando muito, mas é porque assim, a gente fica querendo o tempo todo nos legitimar, né, de ser quilombola, e a gente quer contar, quer compartilhar tudo isso, porque é muito bom, é muito gostoso. Por mais que a luta lá fora é árdua, né, porque as pessoas não respeitam isso, mas internamente, né, quando a gente está falando de nós para nós, é muito gostoso. Estar com os quilombos é muito bom. Estar com os quilombolas, conviver com quilombolas é mais gostoso ainda. E assim, eu agradeço muito, né? Parabenizo também o Daniel, que tem nos proporcionado estar ocupando esses espaços de fala, né? Onde a escuta a gente percebe que ela se faz presente, né, Glaucia? A gente sempre fala, ficar falando para a parede não dá, mas quando você fala para alguém que realmente absorve o que você está falando e reflete sobre isso, porque a reflexão da nossa oralidade é que se faz importante para enfrentar e acabar de vez com o racismo. Se as pessoas escutarem a nossa oralidade mais, com certeza não praticaria tanto racismo, porque a gente não faz mal a ninguém, a gente não quer tomar nada de ninguém, a gente não quer se apropriar de ninguém, o que a gente quer só que nos deixa, né, continuar o projeto que foi o Quilombo de Palmares. A gente quer a nossa independência econômica, financeira e gestar os nossos próprios territórios, assim como as mulheres catarinenses têm gestado essas economias. É isso que a gente quer. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Foi ótimo conversar com vocês. O grupo Práticas de Encontro é formado por Frederico Canuto, Amanda Sica, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, julho de 2022. Com o apoio de Universidade Federal de Minas Gerais, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEMIG, CNPq e CAPES, uma realização dos grupos Narrativas Topológicas e Práticas de Encontro.